O Saci, livro de Monteiro Lobato. Capítulo 2. O sítio de Dona Benta. O sítio de Dona Benta ficava num lugar muito bonito. A casa era das antigas, de cômodos espaçosos e frescos. Havia o quarto de Dona Benta, o maior de todos, e junto o de Narizinho, que morava com sua avó. Havia ainda o quarto de Pedrinho, que lá passava as férias, todos os anos. E o de tia Anastácia, a cozinheira e faz-tudo da casa. Emília e o Visconde não tinham quartos, moravam num cantinho do escritório, onde ficavam as 3 estantes de livros e a mesa de estudo da menina. A sala de jantar era bem espaçosa, com janelas dando para o jardim. Depois vinha a copa e a cozinha. E a sala de visitas? Tinha? Ah, como não? Uma sala de visitas com um piano, sofá de cabiúna, de palhinha, tão bem esticada que cantava, quando Pedrinho batia-lhe tapas. 2 poltronas do mesmo estilo e 6 cadeiras. A mesa do centro era de mármore e pés também de cabiúna. Encostadas às paredes havia 2 meias mesas, também de mármore, cheias de enfeites. 3 casais de içás vestidos, vários caramujos e estrelas do mar. 2 redomas com velas dentro, tudo colocado sobre os pertences de miçangas feito por Narizinho. Hoje, ninguém mais sabe o que é isso. Pertences eram umas rodelas de crochê que havia em todas as casas, para botar bibeloso em cima. Para o lavatório de Dona Benta, Narizinho fizera pertences de crochê, e para a sala de visita, fizera aqueles de miçanga de várias cores da bem miudinha. Antes da sala de visitas, havia a sala de espera, com um chão de grandes ladrilhos quadrados, cor de chita cor-de-rosa, desbotada. Que varanda gostosa! Cercada de um gradil de madeira muito singelo, pintado de azul claro. Da varanda, descia-se para o terreiro por uma escadinha de 6 degraus. Nas férias do ano anterior, Pedrinho havia plantado, em cada canto da varanda, um pé de cortina japonesa, uma trepadeira que dá uns fios avermelhados da grossura de um barbante, que depois ficavam amarelos e descem até quase o chão, formando uma verdadeira cortina viva. Aquela varanda estava se transformando em jardim. Tantas eram as orquídeas que o menino pendurara lá, e os vasos de avenca da miúda que ele foi colocando junto à parede. O jardim ficava nos fundos da sala de jantar. Um verdadeiro amor de jardim, só de plantas antigas e fora de moda. Flores do tempo da mocidade de Dona Benta, esporinhas, damas entre verdes, suspiros, orelhas de macaco, 2 pés de jasmim do cabo e outro, muito velho, de jasmim manga. Plantado na calçada e a subir pela parede, o velhíssimo pé de flor de cera, planta que os modernos já não plantam, porque custa muito a crescer. Até cravo de defunto havia lá, flor com que Narizinho se implicava, por ter cheiro de cemitério. Bem no centro do jardim havia um tanque redondo com a cegonha de louça, todo esverdeado, de limo, a esguichar água pelo bico. Mas a cegonha já estava sem cabeça, em consequência das pelotadas do bodoque de Pedrinho. Um velho regador verde morava perto do tanque, porque era com a água do tanque que tia Anastácia regava as plantas no tempo da seca. E o pomar? Ah, o pomar ficava nos fundos da casa, depois do quintal da cozinha, onde havia um galinheiro, um tanque de lavar roupa,
e o puxado de lenha. O poço velho fora fechado, depois que Dona Benta mandou encanar a aguinha lá do morro. Passado o quintal vinha o pomar, aquela delícia de pomar. Por que delícia? Porque as árvores eram muito velhas. E a árvore, quanto mais velha, melhor, para a beleza e a frescura da sombra. A árvore nova pode ser muito boa para dar frutas bonitas, baixinhas e fáceis de apanhar. Mas para a beleza, não há como uma árvore bem velha, bem craquenta, com os galhos revestidos de musgo, líquens e parasitos. Certas árvores do pomar tinham donos. Havia a célebre pitangueira da Emília, as 3 jabuticabeiras do Pedrinho, a mangueira de Manga-Espada de Narizinho e os pés de mamão de tia Anastácia. Até o Visconde tinha sua árvore, um pezinho de romã muito feio e raquítico. O resto das árvores não era de ninguém, era de todos. E quantas! Cambucazeiros, 2 jaqueiras, os pés de cabeluda e grumichama, os 3 pés de sapotis e aquela fruta de conde, e não ia por diante. Era tão antigo aquele pomar que até os vizinhos caçoavam. Viviam dizendo: o pomar de Dona Benta está tão velho que qualquer dia se põe a caducar. As jaqueiras começarão a dar mangas e as mangueiras a dar laranjas. Mas Dona Benta não fazia caso. Não admitia que cortasse uma só árvore. Nem o pobre pé de fruta conde, encarangado, dizia. Cada uma delas lembrava qualquer coisa da sua meninice ou da mocidade. Este pé de laranja baiana, costumava dizer, foi o primeiro que tivemos aqui. E deles saíram os enxertos de outros. Naquele tempo, laranja baiana era uma grande novidade. A muda foi presente do defunto Zé das Bichas, um português muito trabalhador, que morava numa chácara perto da vila. Impossível haver no mundo lugar mais sossegado e fresco e mais cheio de passarinhos, abelhas e borboletas. Como Dona Benta nunca admitiu por ali nenhum menino de estilingue, a passarinhada se sentia à vontade de fazer seus ninhos como se estivessem na Ilha da Segurança. O próprio bodoque de Pedrinho não funcionava no pomar. E que passarinhos havia? Oh, tantos! No tempo das laranjas, o pomar se enchia-se de sabiás de peito amarelo, amigos de cantar a célebre música do sabiá, que os pais vão ensinando aos filhotes. Sempre igualzinha, sem a menor mudança. E havia os sanhaços, cor de cinza clara, e as saíras azuis, e as graúnas pretíssimas, e muito canário da terra, muito papa-capim, pizil, pintacilgo, rolinha e curruíla. As curruílas eram o encanto da menina, que vivia a observar o jeitinho delas, no constante escarafunchamento dos muros carunchados, em busca de pequenas aranhas e outros bichinhos moles. Bichinho duro Corruíla não quer, e sempre, com as penas da cauda erguidas, ninguém sabe por quê. Corruílas cor de telha e mansíssimas. Há também a linda Corruíla do Brejo, que fez aqueles enormes ninhos espinhentos. Mas essas nunca apareciam no pomar, moravam nos brejos. Às vezes pousava lá de passagem um ou outro tié-sangue, o passarinho mais lindamente vermelho que existe. Mas não se demoram, eram arisquíssimos. Por que, vovó? Justamente os passarinhos mais bonitos são os mais ariscos? Perguntou a menina certa vez. Justamente por serem bonitos, minha filha. Justamente por serem bonitos, minha filha.
Os homens perseguem os passarinhos bonitos porque são bonitos. Quem quer saber de passarinho feio? Os ticos-ticos, por exemplo, vivem na maior paz em todos os terreiros, justamente porque ninguém os persegue. São feinhos os coitados, mas apareça aqui um tia-sangue, uma saíra daquelas lindas, todos se põem atrás deles, querendo apanhá-los vivos ou mortos. Para a felicidade neste nosso mundo, minha filha, não há como ser tico-tico, isto é, feinho e insignificante. Mas o rei do pomar era o João de Barro, da paineira grande. Bem lá no fundo, moravam dois, num ninho feito de argila em forma de forno de assar pão. Era o casal mais antigo possível, não se largavam nunca. Onde estava um, também estava por perto o outro. E se por acaso um se afastava um pouco mais, volta e meia soltavam uns gritos, como quem pergunta: "Onde você está?" E o outro respondia: "Estou aqui." E de vez em quando cantavam junto, aquele terrível dueto que mais parece uma série de marteladas estridentes e alegres. "Que coisa interessante, vovó!" disse Pedrinho um dia. "Repare que eles sempre cantam ou gritam juntos. Um faz uma parte, o outro faz acompanhamento, como no piano." E era assim mesmo. São tão amigos que até para cantar cantam a duas mãos, como dizia a boneca. Certo ano, o casal resolveu construir um ninho novo em outro galho da paineira. E durante 15 dias, o divertimento dos meninos foi acompanhar de longe aquele trabalho. Os dois passarinhos traziam da beira do ribeirão um pelote de barro no bico, ficavam a colocar aquela massa no lugar próprio e a bicá-la 100 vezes, para que ficasse bem ligadinha. Enquanto um se ocupava naquilo, o outro voava em busca de mais barro. Nunca estavam os dois no mesmo serviço, revezavam-se. À tardinha, interrompiam o serviço. Cantavam um dueto com toda a força e depois se acomodavam de volta no ninho velho. E Anastácia vivia dizendo que nos domingos eles não trabalhavam, mas infelizmente os meninos não puderam tirar a prova de uma coisa tão linda. O mais curioso foi que, depois de acabado o ninho novo, eles, em vez de se mudarem, resolveram fazer um segundo ninho em cima daquele. Quem primeiro notou isso foi o Visconde, que foi todo assanhado contar a Dona Benta. "Venha ver", disse o Sabuguinho. "Eles terminaram ontem a construção do novo ninho, mas não se mudaram do velho. Em vez disso, estão a construir um segundo ninho sobre o novo, uma espécie de segundo andar." Dona Benta foi com os meninos e viu. "Por que será, vovó?" quis saber Pedrinho. "Não sei, meu filho, mas eles devem ter lá suas razões." "Eu sei", disse Emília. "É para alugar." E todos riram. "Eu acho", disse Narizinho, "que é para acomodar os filhotes quando chegarem ao ponto de voar." "Isso não", observou Dona Benta, "porque se os pais construíssem casas para os filhos, estes não aprenderiam a arte da construção, e essa arte perder-se-ia. É fazendo que se aprende, já disse o velho Camões." "Mas, então, esses passarinhos raciocinam, vovó, têm inteligência", disse Pedrinho, né? "Está claro que tem, meu filho. A inteligência é uma faculdade que aparece em todos os seres, não só no homem. Até as plantas revelam inteligência. O que há é que a inteligência varia muito de grau. É pequeniníssima nas galinhas e nos perus, mas já bem desenvolvida no João de Barro. E é um colosso no homem chamado Isaac Newton, aquele que descobriu a lei da gravidade universal." No terreiro do sítio, em frente à varanda, havia sempre um mastro de São João, que Pedrinho fincava na véspera do dia do santo, a 24 de junho, quando vinha pelas férias. Ele mesmo cortava o pau no mato, ele mesmo descascava e pintava inteirinho,
com arabescos vermelhos, amarelos e azuis. No topo do mastro, colocava a bandeira de São João, que era um quadrado de sarrafo, espécie de moldura, na qual pregava com taxinhas um retrato de São João, meninote, um cordeirinho no braço. Essas bandeiras estampadas em morim custavam R$ 1,50 na venda do Elias Turco, lá na estrada. O terreiro era vedado por uma cerca de paus a pique, rachões de guarantã. Bem no centro ficava a porteira. Para lá da porteira era o pasto, onde havia um célebre cupim de 1,5 metro de altura, e mais adiante um velho cedro, ainda do tempo da Mata Virgem. Através do pasto seguia o caminho, ou a estrada que ia ter à vila, a 1,5 léguas dali. No fim do pasto, perto da ponte, aparecia a casinha do tio Barnabé e a figueira grande, e bem lá adiante, o capoeirão dos tucanos, uma verdadeira mata virgem. Até onça, macucos e jacus haviam lá. E que mais? Assim, o ribeirão, que passava pela casa do tio Barnabé, cortava o pasto e vinha fazer as divisas do pomar com as terras da plantação. Impossível haver no mundo um ribeirão mais lindo, de água mais limpa, com todas as pedrinhas roliças de todas as cores do mundo. Em certos pontos, viam-se pequenas praias de areia branca. Nas curvas, a água quase que parava, formando os célebres poços, onde Pedrinho pescava lambaris e bagres. As beiras de água rasa eram a zona dos guarus, o peixinho menor que existe. Aos domingos, Anastácia saía a mariscar de peneira. Os meninos davam pulos de alegria. A boa negra metia-se na água até a cintura e ia descendo o ribeirão, com eles a acompanhá-la da margem aos gritos. Aqui, tia Anastácia! Aqui nestes capinzinhos! A negra, muito cautelosamente, mergulhava a peneira por baixo dos capinzinhos boiantes e suspendia, de repente, de surpresa. A água escoava-se pelos furos da peneira. Aparecia uma porção de vidinhas aquáticas a saltar e espernear. Guarus barrigudinhos, lambarizinhos novos, pequeninas traíras, e de vez em quando um baratão d'água, muito casquento e feio, e outros bichinhos ainda incompreensíveis e sem nome. Certo dia, a peneira trouxe uma cobra d'água verde e a negra jogou sobre o capim da margem. Foi uma gritaria e correria das crianças. Ah, não tenham medo, que não é venenosa, disse a negra rindo-se com toda a gengiva vermelha de fora. Mas os meninos não quiseram saber de nada. Ficaram a espiar de longe. A cobra verde foi coleando por entre os capins e sumiu de novo na água. Mas os meninos não quiseram saber de nada. O mais importante naquelas mariscagens eram os camarõezinhos de água doce, moles e transparentes. Tia Anastácia apanhava em quantidade. A carregadeira do samburá, a cestinha redonda que os mariscadores usam para colher o peixe, era sempre na vizinha. A menina ia passando os camarões da peneira para o samburá, com muito medo de ser mordida. Só os agarrava pelos fios da barba. Pedrinho ria-se. Boba, onde se viu o camarão morder? E ela respondia, a gente nunca sabe. No jantar, naqueles domingos, quando aparecia na mesa o prato travessa cheio de camarõezinhos fritos, bem pururucas e vermelhos, as crianças até sapateavam de gosto. E se, com camarõezinhos, vinha alguma pequena traíra ou bagre, a disputa era certa. A traíra é minha, berrava um. É minha, gritava outro. O remédio
era sempre uma das célebres sentenças de Salomão aplicadas por Dona Benta. Como vocês são dois e a traíra é uma só, eu como a traíra e vocês repartem os camarões. Cessava incontinente a disputa, e a travessa de camarão ia diminuindo, até não ficar nem um fio de barba.